tem que ter aí, além do conhecimento teórico, né, vocês têm que lidar também com essa questão da prática de escrever, de correlacionar os termos, né, de melhor definir através de argumentos. Os argumentos estão lá prontos, que são os axiomas, as proposições, os teoremas, mas, de qualquer forma, você é um jeito diferente, né, de responder uma prova de matemática diante do que você já viu e você já estava acostumado a fazer, né? Então, as continhas, elas não existem, tá? As contas, elas ficam meio que ficaram de lado. Mas aí eu vou corrigir a prova com vocês, para vocês perceberem como ela não estava nada assim do outro mundo, tá bom? E aí vocês vão depois perceber, meu Deus, por que eu... Depois de corrigir, tudo fica fácil, né? Eu acho que vai ser o caso aqui também. Mas vamos lá, vocês vão se acostumar. Vocês já viram, então, como é que funciona a coisa, como é que é o estilo de prova que vocês vão ver daqui para frente, dentro dessa disciplina. E agora vocês já têm aí um cartão de visita, né? Ou seja, bem-vindo à geometria euclidiana. E aí, para efeitos de entender um pouco aí da sua nota, eu vou corrigir aqui a prova, e aí vocês comparam aí com a nota que vocês tiveram. E veja aí, agora faz que nem um professor, veja aí se está demais, se tiver, traga que a gente tira. A Maria, né? Entrou aí o Giovanni. Giovanni é monitor? Acho que é, né? Que eu já conheço o Giovanni. Isso, Tá de bom. história da matemática. É isso mesmo. Vocês estão em boas mãos, tá, pessoal? Pode aí gastar o Giovanni também, o máximo que vocês puderem. Ele tá aí. Giovanni, olha aí. Então, Giovanni, você cursou também geometria comigo ou não? Não, gostei Ah, não. tá. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Mas você viu a prova dos meninos, Giovanni? Chegou a ver ou não? Ainda não, tá em semana de prova também. Aham. Ainda, até ontem tava fazendo prova. Ah, tá certo. Então, vamos lá. Ó, a primeira questão da prova, que, aliás, ela vem em duas alternativas aí, A e B, né? Aí tem lá, a menor distância, eu vou só ler, tá bom? O enunciado, e aí a gente vai só colocar aqui a resposta correta. Ó, é frequentemente dito que, aí abre aspas, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, fecha aspas. Embora seu significado seja muito claro, tá? A afirmação é incorreta. Alguém imaginava que essa informação é incorreta? Por que que ela é incorreta? Aí ele dá ainda uma sugestão. E a sugestão aqui ajudou um pouco, né? Porque ele diz assim, ó, como você modificaria as três últimas palavras da frase? Olha que dica preciosa. Para que ela se torne, para ela se tornasse correta. Como você modificaria as três últimas palavras da frase para, faltou o que aí, né? Para que ela se tornasse correta. Então, como ele já deu a dica, ó, tá aqui, a frase é essa, a menor distância, eu vou mesmo escrever, apesar de a letra não ajudar, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Aí ele ainda deu aqui a dica, foi para modificar essas três últimas, aliás, esse aqui não, né? As três últimas palavras, ó. Né?
Então, o resto você ia manter aqui certinho. E aí, por incrível que pareça, nós estamos trabalhando, pessoal, o conteúdo dentro de geometria plana euclidiana, tá bom? Então, não precisava fazer uma viagem, como alguns fizeram, e eu achei até interessante, tá bom? Porque fizeram uma viagem, teve um que colocaram lá umas respostas bem elaboradas, falaram de outros tipos de geometria, né? Que não a euclidiana, e eu achei interessante, mas não era por ali, né? Acho que no primeiro dia de aula ou em outras aulas subsequente à primeira, se eu não tiver falado disso, mas certamente sim, a nossa disciplina é a geometria euclidiana plana, então a gente tem que analisar e responder tudo baseado na geometria plana, e não na geometria espacial, e não na geometria não euclidiana, e não na geometria hiperbólica e outras geometrias e tal, e tal, e tal, tá? Então teria que ser dentro do plano, tá bom? E aí, para que essa frase se torne realmente correta, que é muito comum a gente falar, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, tá? Na verdade, quando a gente tem aqui dois pontos, né, ó, A e B, a gente vai ter aqui uma reta que vai passar por esses dois pontos, tá? Agora, como ele fala aí de distância, ó, a menor distância. Pessoal, reta, a gente sabe que reta ela não tem começo e nem fim. Alguém acha que quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Que Ah, fez sim, embaixo. professora Cláudia. Eu acho que pode, corrija-me se eu estiver errado, Sim, mas eu acho que essa alternativa A tem questão também de interpretar o enunciado. E na minha opinião, acho que tem duas coisas erradas. Que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, tá? Só que reta é um conjunto de pontos que estão alinhados, eles não têm fim. E além sim. disso, a alternativa não falou se são dois pontos distintos, porque dois pontos podem ser ou coincidentes ou distintos. Se eles forem coincidentes, já a distância é zero. Então, o certo seria um segmento de reta, na minha opinião. Na sua opinião, você está correto. Na verdade, a menor distância entre dois pontos, ainda que você coloque aí que os dois sejam coincidentes, ainda está dentro do padrão aqui, está dentro do que a gente pode responder. Ou ele pode ser zero, quando os dois pontos forem coincidentes. Aqui ele não falou que os dois pontos são coincidentes, mas fica subtendido, tá bom? E ainda que não ficasse subtendido, né? Por um ponto passa infinitas retas, né? De qualquer foto, ou de qualquer maneira, ou um ponto ou mais de um, né? Um ponto passa infinitas retas. Agora, se eu pegar dois desses pontos, a menor distância ou vai ser nula, tá? Ou vai ser, na verdade, um segmento de reta, ó, um pedaço, tá? Certo, Alguém quer obrigado. falar? E eu até coloquei, é isso, professora. Se caso os pontos forem coincidentes, a menor distância entre eles seria zero. E se caso não fossem, eu coloquei que seria um segmento. Ótimo, perfeito, tá? Então, ó, a gente viu se esses pontos aqui forem coincidentes, né? É até um axioma que diz que um segmento ele é positivo ou ele é igual a zero, tá? Ele só vai ser igual a zero exatamente aqui, ó. Quando a B só vai ser zero quando o A, ó, coincidir com o ponto B, tá? Então, na verdade, era só alterar aqui, em vez de uma linha reta, é um segmento de reta, porque a gente só mede segmento. Na verdade, só altera aqui as duas últimas, as duas penúltimas, né? A penúltima e a antepenúltima, porque aqui ainda continua reta, tá? Mas, assim, realmente a gente só tem decidido medir um segmento, tá bom? Se os pontos forem coincidentes, o segmento vai ser nulo, tá? Se os pontos não forem coincidentes, ele vai ser diferente ou maior do que zero, né? Vai ser um número positivo. Então, de qualquer forma, é um segmento de reta, é um pedaço. Em um pedaço eu posso medir, mas uma reta não, ó, porque ela não tem extremidades, tá? Aqui eu falo a reta que passa pelos pontos A e B, tá bom?
mas a reta ela não tem tamanho, tá? Ela cresce infinitamente nas duas extremidades. A gente, por comodidade, desenha sempre um pedaço de reta, tá certo? Então, a forma correta de você corrigir isso aqui seria colocar um segmento de reta, tá? Então, teria que ser um segmento de reta. Não é curva, tá bom? O menor mesmo vai ser um segmento de reta, tá certo? Como a gente está aqui dentro da geometria plana, euclidiana plana, a resposta é essa, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, quem colocou um segmento de reta, e teve algumas aí, como você falou, ainda explicou e tal, realçou ainda mais, ótimo. Aí, cada questão, na verdade, a primeira questão, só foram 4 questões, mas a primeira questão tem letra A e B, ficou a mesma quantidade de pontos iguais para cada item e questão, ou seja, a letra A vale 2 pontos, B também, a segunda, a terceira e a quarta também 2 pontos cada um, que totalizam 5 itens, ou 5 afirmações aí, e os 10 pontos, tá bom? Então, a prova vale 10 pontos, e aí cada item, cada questão, no caso aqui, a primeira questão, cada uma vale 2, né? A e B. E na segunda pergunta, na letra A, B, ele diz assim, então tudo ok, né, pessoal? Tranquilo aqui? Então, a resposta seria um segmento de reta. Podem 2 segmentos distintos, tendo apenas 2 pontos em comum, eu vou até colocar aqui, ó, podem 2 segmentos distintos, tendo apenas 2 pontos em comum? É uma pergunta, né? Explique, né? Então, teve até algumas pessoas que, assim, de imediato, ele faz essa pergunta e depois ele coloca aqui, explique. Tá? Então, de imediato, para a primeira pergunta, é possível 2 segmentos distintos terem apenas 2 pontos em comum, pessoal? Aí teve alguns até que justificaram usando um axioma, que diz que tem um axioma que 2 segmentos, ou 2 segmentos, ou 2 retas distintas, ou elas têm apenas um ponto em comum, tá? Se elas são distintas, ou elas têm apenas um ponto em comum, ou elas não têm nenhum. Então, no caso de terem um ponto em comum, é porque elas são concorrentes, não é isso? Ó, existe aqui uma interseção entre elas, que é um ponto aqui qualquer, tá? Um ponto P. E se elas não tiverem nenhum ponto em comum, ou seja, se a interseção entre elas, tá, for vazia, é porque R é paralela à reta S, tá? Então, elas não têm nenhum ponto em comum. Aí teve gente que colocou de imediato que não era possível, tá? Que não era possível. Até aqui, tudo bem, realmente não é possível 2 segmentos distintos ter apenas 2 pontos em comum. Aí até, primeiro não, agora justificar com esses axiomas aqui não foi a melhor alternativa. Por quê? Porque, na verdade, tudo bem, aí ele está falando aqui de segmentos, tudo bem, eu posso transformar isso aqui o axioma fala de retas, mas eu transformo isso aqui em segmentos, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Porém, eu posso ter aqui, ó, numa mesma reta, tá? Numa reta suporte, 2 segmentos, vou colocar aqui, pessoal, alguns pontos, tá? Vou colocar aqui A, B, C e D, tá? Então, por exemplo, ó, entre os pontos A e B eu tenho um segmento, entre os pontos A e C outro segmento, entre B e C outro segmento, entre B e D outro segmento, entre C e D outro segmento, enfim, eu tenho vários segmentos aqui tomando 2 a 2, 2 pontos, qualquer que sejam eles, tá bom? Mas se, por exemplo, ó, eu olho aqui para o segmento AC, tá? Eu tenho um segmento AC, e eu tenho aqui, por exemplo, também o segmento, ó, BD, tá? Segmento BD.
Segmento BD. Eles são iguais? Sim ou não? Eu coloquei aqui esses pontos, eu não medi não, tá, pessoal? Eles estão aqui em qualquer posição, poderia ter... Não, eles têm um Tá? segmento em comum. Vou colocar aqui... Tá? Não é para estar bem certinho, vou até mexer bem aqui nesse ponto D, para não causar nenhuma ilusão de ótica entre vocês e achar que aqui... Opa! Vou colocar o ponto D aqui, ó. Então, veja, eu tenho o segmento, tá? O segmento AB, vou até melhorar também aqui esse ponto A, vou deixar ele aqui também mais. Eu posso colocar esses pontos onde eu quiser, aliás, eu criei ele, né? Então, a gente faz aqui o que a gente quiser. Nesse caso aqui, a gente é livre, ó. Aqui eu tenho um segmento AC, tá aqui o segmento AC. Segmento AC. E o segmento tá aqui, ó, BD, de vermelho. Eles são dois segmentos distintos, ó. Veja que o AC é um segmento bem maior e ele pega uma parte do segmento BD, o vermelho. Eles são distintos? São distintos, tá? São distintos. Eles têm dois pontos em comum? Tem, ó. Essa parte aqui, se você olhar o AB não, o AC com BD, o que que eles têm em comum aí? DC. BC, É o ó, vou segmento colocar aqui BC. em cima. Eles têm esse segmento aqui. Eles têm dois pontos em comum? Tem. A questão é que eles não têm apenas dois pontos em comum, tá? Então, são dois segmentos distintos, mas eles têm mais do que dois pontos em comum, ó. Tudo bem, tem aqui os extremos do segmento, que são 2, B e C, mas eles têm, ó, outros infinitos pontos aqui dentro, gente. Infinitos. Então, os segmentos, dois segmentos, eles podem ser, sim, distintos, mas eles não podem ter apenas dois pontos em comum, tá? Então, por exemplo, isso daqui não respondia a questão, essa justificativa. Por quê? Porque eu posso ter essa situação aqui, de eles serem distintos, tá bom? E eu ter... ou então, até que você poderia usar também o argumento, tá bom? Mas, quando eu olho para cá, eu não estou visualizando aqui dois pontos, coisa que eu faço nessa outra visualização, tá? Então, assim, ele tem dois pontos em comum, são distintos, e nem por isso são concorrentes e nem paralelos entre si, mas não são apenas dois, são vários. Então, a primeira parte é que eles podem ser distintos com apenas dois pontos em comum? Não, tá? A primeira pergunta tem que ser não. Alguns responderam sim, e aí depois até justificaram de forma correta, e outros colocaram não e justificaram de forma incorreta. Eu ainda tentei aqui ajeitar para quem respondeu aqui uma parte ou não correta, uma parte ou outra correta, tá? Se não respondeu correto, não dá para considerar nada. Então, de imediato, não tem como. Pode perguntar, alguém acho que quer fazer alguma pergunta. Então, quem respondeu uma parte correta, a senhora considerou? Sim, sim. Se você justificou que eles podem... Tem gente que às vezes colocou aqui sim, né? Errou aqui uma parte, tá? Mas aí justificou corretamente. Colocou... Não sei qual o motivo de a pessoa primeiramente afirmar e depois justificar correto. É até estranho. Mas teve, inclusive, casos assim, né? Às vezes que o aluno interpreta, né? E a gente não está lá na mente dele para imaginar como é que é isso. Mas foi mais comum, no primeiro momento, dizer não, justificar errado, tá? E alguns responderam certinho, né? Colocou não aqui, e aí citou, por exemplo, situações assim, né? Dois segmentos, ou mais de um segmento colinear, ou seja, pertencente a uma mesma reta suporte, tá bom? Fica mais fácil de você interpretar, ó, essa afirmação aqui numa situação dessa.
do que olhando para cá, porque aqui realmente ele não vai ter 2 pontos em comum, não tem como eu envolver 2 pontos, tá? E aí tem gente até que colocou, porque se ele tiver 2 pontos em comum, não pode, porque se tiver 2 pontos em comum, eles são coincidentes. Não, pessoal, aqui tem 2 pontos em comum, então. E esses 2 segmentos, por exemplo, BD e AC, são coincidentes? Também não, tá? Então, por isso que, assim, não pode ser necessariamente apenas com essa justificativa, tá bom? Não é que ela esteja incorreta, mas ela não responde suficientemente a primeira parte da pergunta. Pode te perguntar. Professora, quantos pontos valia cada questão? Então, por exemplo, 2 cada um. Quem acertou, por exemplo, metade desse aqui ficou com 1, tá? Quem fez tudo certinho, 2 pontos. Aqui também 2 pontos. Entenderam, pessoal? Então, aqui você teria que justificar, né, dizendo que 2 pontos apenas não tem como, é impossível, né? É impossível. Mas mais de 2 pontos, né? 2 ou mais pontos, aí sim, ó, porque eu tenho aqui a situação que demonstra, né? 2 segmentos distintos e com mais de 2 pontos em comum, sem necessariamente serem concorrentes e nem paralelos entre si, tá? Então, aqui a explicação, você poderia colocar o quê? Seja os segmentos, então, por exemplo, dados os pontos, dados 4 pontos, tá? 4 pontos. Pode até colocar aqui A, B, C e D, todos alinhados ou todos colineares. Então, tem que... Ou 4 pontos de uma reta também dá certo, alinhados, colineares ou de uma reta. Não importa a ordem, tá? Não importa a ordem. Então, quaisquer 2 pontos que você pegar, você poderia ter pontos distintos. Podemos ter 2 segmentos distintos. Com, por exemplo, um segmento. Deixa eu continuar aqui, ó. Um segmento aqui embaixo. Um segmento de reta. Portanto, mais de 2 pontos em comum. E não apenas 2, tá? Então, é uma das maneiras de justificar. Aí, o argumento você cria, quer dizer, o argumento é um só. Como você vai escrever isso daí, é o que menos importa, se você usou o argumento certinho, tá bom? Então, não é só, tem que colocar lá o argumento que realmente justifique e que faça sentido para o que a questão está pedindo. Diga lá. Professora, no meu caso, eu coloquei esses 2 argumentos aí, esse das retas paralelas e esse que o professor colocou. Aí considera um erro, né? Mesmo tendo os 2. Das retas paralelas não justifica, é o que eu quis dizer, por quê? Só que aí antes eu tinha colocado esse outro. Aí se você colocou esse outro, aí sim, tudo bem. Esse aqui não justifica, mas aí você complementou, fica até mais completo. Aí sim. Só que aí eu acho que ficou exagero, porque eu botei os 2, eu acho que um estava errado, aí a questão fica errada. Não, aí eu agora teria que olhar, né? Mas eu acredito que não. Se você em algum lugar, eu espero que eu tenha visto também as 2 coisas, certinho. Se você fez aí, colocou em alguma... olha, eu tentei aproveitar tudo aí o máximo possível, tá? Tá, Então, obrigado. de nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aí a segunda questão, ele também dá 4 pontos sobre uma reta. Ó, eu já vou desenhar aqui os pontos. Deixa eu fazer aqui.
Pelo menos para não ficar tudo muito desorganizado. Você tem 4 pontos, ele não fala exatamente, mas estão todos numa reta, tá? Então, você coloca a distância, a proximidade do jeito que você quiser, ou como você quiser, podem estar aqui distantes um do outro, quer dizer, são 4, não pode estar todos, mas você pode colocar uma distância constante um após o outro, ou não, vou ver quantas são as semi-retas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, tem aqui 4 pontos, tá bom? Coloquei aqui 4 pontos, quaisquer. Eu posso colocar aqui A, B e C na ordem, tá? Eu posso não colocar na ordem, B, C, A, tá? E D. Então, não importa. E outra, aí vamos lá o que a questão está pedindo. Então, seja A, B, C e D pontos sobre uma reta, quantas são as semi-retas contidas na reta R e tendo por origem um de tais pontos, tá? Ó, quantas, ó o que ele está pedindo aqui, ó, quantas, deixa eu melhorar aqui. Quantas são as semi-retas contidas. Vou colocar aqui em R, tendo por origem mudei só um pouquinho aqui, mas é o mesmo sentido. De tais pontos. Aí também pede para você justificar. Justifique, ó. Justifique. Então, não importa como eu coloco aqui. Quer colocar aqui os pontos desse jeito? A, B, C e D, na ordem, como a gente vê aqui na ordem alfabética? Pode, não tem problema nenhum, tá? E aí teve gente que nem falou quantas são, mas aí fez uns desenhozinhos. Gente, eu falei que desenho não prova. Eu estou perguntando quantas, eu quero saber quais. Quantas, tá bom? Então, se é 2, é 10, é 20, é isso, é números, tá? Aí você vai justificar, né? Por que é 2, por que é 20, por que é 3, tá? Então, olha, a pergunta é quantas são as semi-retas contidas em R, tendo por origem um de tais pontos, tá? Eu vou até destacar aqui, ó, tá bom? De tais pontos. Então, por exemplo, se eu olho aqui para o ponto A e considero e fixo ele como a origem, fixei A. Então, veja que todos os pontos que eu dispus aqui, já que eu coloquei nesse caso aqui na ordem alfabética, todos os pontos aqui estão à direita de A. Então, aqui, ó, a semi-reta AB é a mesma a C, é a mesma a D. Tem quantas semi-retas aqui com origem em A? Me diga. 2. 3. 2. Quem mais? 2. Uma indo para a direita e outra indo para a esquerda. Não, estou dizendo do jeito que eu coloquei aqui. Origem Do A. jeito que tá aí é só uma. Apenas uma. Uma. 4. 4, 2, 1, 3, eu vi tudo aí. Na verdade, só Eu uma. acho que é só. Exatamente. Quem respondeu uma, do jeito que eu estou mostrando aqui, está correto, tá? Mas olha só, quando a gente faz uma pergunta dentro da matemática, você tem que imaginar a pergunta que seja a completa e abrangente, tá bom? Você não pode responder com apenas olhando assim, sem filtro, ou olhando só olhando a coisa por um único perfil. Quando você olha isso, né? Então, mesmo se você olha aqui, quem respondeu 2, 3 ou 4 já sabe por que errou, tá? Porque teve gente que colocou lá AB1, AC2, na verdade, AB, AC e AD, do jeito que os pontos estão aqui, então você só tem uma semi-reta, não tem 2, não tem 3, não tem 4, tá bom?
Então, ó, com a origem A aqui, ó, veja que você só viu uma, só tem uma, tá bom? A origem é comum, não importa, na verdade, aqui a B, a C, a D, ainda tem ó, outros infinitos pontos aqui, por exemplo, entre A e B, entre B e C, então quantos outros infinitos, e aí eu ia colocar quantas, né? Apesar de eu ter destacado apenas esses pontos, mas existem muitos outros aqui, ó, que são todas iguais, essas semi-retas, tá? Então, do jeito que tá aí, ó, o AB, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu estou ganhando um pouquinho, né? Nem perdendo tempo, é ganhando tempo, mas é para que essas dúvidas fiquem esclarecidas e vocês não cometam mais isso, tá bom? Então, o AB aqui é o mesmo AC, é a mesma AD, ou seja, é uma só, aqui, ó, uma só semi-reta com origem em A, tá? Ah, e se eu tivesse feito, calma aí que ainda não, se eu tivesse, por exemplo, trocado aqui os pontos, eu coloquei A aí, por exemplo, D, B e C aqui. Continua a mesma coisa, a reta D, semi-reta D, tem origem A, passa pelo ponto D, tá aqui, ó, AC também com origem A, passa pelo ponto C, e AB com origem A, continua sendo também uma só. Agora, eu não posso imaginar, por exemplo, que essa é a única e infalível forma de ver e responder a questão, tá? Quando o A está aqui, eu coloquei aqui esses pontos à direita, mas eu poderia ter colocado em qualquer posição, tá? Alguns à direita, alguns à esquerda, então poderia, ó, colocar pontos aqui, por exemplo, ó, um ponto C aqui, tá? E aí manter, por exemplo, B aqui, tá? E D aqui. Então, olhando do jeito agora, olhando agora novamente, eu continuo fixando o A, não desisti do A ainda, tá? Ó, então, fixando aqui o A, tá? Fixando a origem. Fixando A como origem. Tá? Então, aqui a gente tem essas semi-retas, tá bom? Ou no primeiro momento a gente tinha visto essas aqui. A semi-reta AB continua sendo a mesma AD, ó. Nesse caso aqui, o AB continua sendo a mesma AD. Porém, ó, veja que o ponto C, ele está aqui à esquerda de A. A origem, o ponto A, eu continuo fixando, ele é a origem, mas quando eu olho para o ponto C, que ele está à esquerda, o ponto A, aqui eu já tenho uma outra semi-reta com sentido contrário a essas outras duas, ó. Então, aqui é uma semi-reta que tem origem A, tá? E passa pelos pontos B e C. E veja que aqui é uma outra semi-reta, ó, essa do lado de cá, com origem A, que passa pelo ponto C. Elas têm sentidos contrários, tá? Então, veja que eu formei essas duas semi-retas aqui, com a mesma origem, mas eu também tenho essa outra aqui, ó, com origem contrária. Ou seja, para cada ponto, e eu poderia ter colocado, até dobrar mais, colocar o D também para esse outro lado, não importa. Para qualquer ponto que você tomar aqui, você teria que imaginar que eu posso ter pontos à direita e pontos à esquerda do ponto fixado, né? Fixei o ponto B, por exemplo, se eu olho agora aqui para o ponto B, ó, e tomo B como origem para os segmentos possíveis que eu possa formar. Então, se eu olho aqui, fixando B e olho aqui para a direita, eu vou ter apenas uma semi-reta, que tem origem A e passa por B. Mas se eu olho à esquerda de B, eu tenho dois pontos. E aí eu tenho a semi-reta BA, que é contrária à semi-reta BD, e é outra semi-reta, porque um vai para um sentido, outra vai para outro, são totalmente diferentes, tá bom? E eu tenho a semi-reta BC, porém BC e BA é a mesma, concorda? E BD é uma outra. Então, aqui eu tenho quantas semi-retas aqui, ó, olhando, fixando B como a origem para a semi-reta? Eu tenho duas. Uma semi-reta que passa por B e a outra que passa por A e por C, que tem sentidos contrários, tá? Então, se eu olho aqui para D, do jeito que eu olho aqui para D e do jeito que os pontos estão aqui, eu só tenho uma semi-reta,
tá? O que passa por B, por C e por D. Quando eu pergunto quantas são, você tem que me dizer a resposta que esgota todas as possibilidades e que seja mais completa. Então, qualquer que seja o ponto, só um minutinho, qualquer que seja o ponto, eu vou ter sempre duas, tá? Então, como ele quer como tendo por origem um ponto, por um ponto, pessoal, eu vou ter sempre duas opções de semi-retas, com sentidos opostos ou sentidos contrários, tá bom? Teve gente que errou, colocou lá, por exemplo, 8 semi-retas, tá errado, tá? Quem colocou 8 semi-retas. Mas aí ainda deu para considerar, porque em algum momento, não é só se olhar para isso aqui, tá completo. Mas aí alguns alunos tiveram uma expertise de colocar assim, porque em cada ponto existe a possibilidade, a possibilidade, ou é possível, né, possibilidade de duas semi-retas com sentidos contrários. Aí deu para considerar um pedaço, tá? Mas, via de regra, a maior parte errou isso aqui. Uns colocaram 8, uns colocaram 6, uns colocaram 4, tá? Uns colocaram até 2, às vezes, e é raro, e na justificação é raro. Alguns colocaram, teve gente que acertou certinho, tá bom? Mas não é 8, não é 4, não é 6, tá bom? Se você errou aqui, mas pelo menos justificou aqui que em cada ponto a possibilidade de duas semi-retas com sentidos contrários, porque isso aqui é crucial, sentidos contrários, aí eu vou saber que eu posso ter semi-reta para lá e para cá, para cada ponto, tá? Ou que aqui seja A, ou que aqui seja B, C ou D, tá bom? Eu não pedi no total para todos os pontos, mas no total para todos os pontos, tá? Realmente eu teria 8. Mas aí não é só questão de 8. Na justificação teria que dizer que em cada ponto 2 com sentidos contrários, mas na verdade, como eu só pedi para um, só seriam 2. Mas quem colocou ainda 8, mas justificando assim que com sentidos contrários, ainda dá para aproveitar a metade, porque vocês têm que interpretar, que é prova também interpretação. Eu estou pedindo um, tá? Por origem, um de tais pontos, não é por todos os pontos. Então, até isso você tem que prestar atenção, tá? São detalhes, são sutilezas que fazem toda a diferença. É uma questão aberta, tá? É uma questão que você tem que justificar, então tem que fazer a coisa direitinho. Diga. Pode me perguntar. Alguém ia falar alguma coisa e eu pedi para falar depois? Querem fazer alguma pergunta com relação a essa questão? Professora, eu coloquei nessa segunda questão aí 8 semi-retas. Aí a professora falou que não estava certo, mas eu também acho que eu fiz essa mesma explicação, essa mesma justificação. Você acha ou você fez? Eu coloquei 2 semi-retas em direções opostas. Então, acho que então tudo bem. Sim. Eu queria saber quantos pontos a professora deu nisso aí. 1 ponto também, ou como foi? Se você acertou metade, porque ele pergunta quantas e depois pede para justificar. Então, se errou aqui na contagem, mas acertou na justificativa, a metade, né? Cada questão vale 2 pontos, então fica com 1 ponto. Então, quando acabar a aula, eu quero falar com a professora no WhatsApp, porque eu acho que a professora não considerou na minha parte, pelos pontos que eu estou contando aqui. Tá bom, tá bom. Aí, professora, eu coloquei 6. Aí, quando eu fui justificar, aí eu coloquei, eram 6, só que eram 3 indo e 3 voltando. Não é 3 indo e 3 voltando. Aí também não tá legal essa justificativa. O que é 3 indo? Não são 3 para começo de conversa, né? E também não é 3 indo e não é 3 voltando. Vocês estão entendendo? Vocês têm que... Também 3 ou 6 também não está correto. 3 indo e 3 voltando? Como assim? 3 indo e 3 voltando. Porque, eu coloquei lá a semi-reta,
Aí eu coloquei A, B, C e D. Aí depois eu fiz outro com origem em B. Em D, no caso. Por exemplo, eu coloquei com origem em A, depois com origem em D. Só que aí, deixa quieto. Ó, aqui é apenas um ponto. Tá? É aquilo que eu acabei de chamar a atenção, né? Então, teve gente que ainda até que pode até ainda que no desenrolar, ainda justificar de forma ainda no sentido, mas ainda envolveu mais de um ponto, entendeu? Então, é interpretação mesmo. Tem que interpretar direitinho. 3 indo e 3 voltando, isso aqui não tem sentido, não faz sentido, né? Teria que justificar. Se você colocou, mesmo assim, o desenho, mesmo com o desenho, sei lá, que pudesse ajudar, mas assim, a redação não está ajudando aí também. Tá? E aí a redação é que é o essencial da questão, tá? Como eu falei lá, já havia falado, o desenho ele não prova, mas o desenho ele pode estar lá para facilitar, né, o entendimento, a compreensão, a visualização daquilo que você, onde você quer chegar, ou daquilo que você se propôs lá a responder, tá bom? Então, a terceira questão seria o quê? 2, a resposta correta seriam 2, tá bom? Só 2 semi-retas. Professor, Tem um ponto, oi. E aí a Até justificativa que para cair nesse ponto, né, você tem a possibilidade de ter exatamente como origem semi-retas com sentidos opostos. Tá? Diga. eu até também assim fiquei com um receio nessa contagem das semi-retas, porque a questão colocava A, B, C e D, só que não dizia especificamente que era essa. Não, Mas aqui no desenho, sim, eu coloquei a justificativa e tudo, só que eu errei, mas eu coloquei os desenhos. Aí eu coloquei, por exemplo, uma semi-reta A, com origem A, aos pontos B, C, D. Aí eu fiz essa. Eu entendi a interpretação, que é porque uma semi-reta, a semi-reta AB é a mesma que a semi-reta AC, que é a mesma que a AD, porque pertence à mesma semi-reta. sim. Mas, enfim. E aí, ainda teve gente que não colocou nem assim, por exemplo, colocou lá os pontos na ordem alfabética e fez uns desenhos, gente, eu nem olhei para o desenho, tá? Aí colocou aqui, tem que colocar a quantidade certinha e se ainda não fez a quantidade certinha, mas justificou, tá? De alguma forma que pudesse aproveitar aí os argumentos também, tá? Então, ó, por cada ponto, 2 semi-retas, aqui são 2 semi-retas para cada ponto, tá? Para cada ponto. Pronto. Olha o tamanho dessa resposta. Por quê? Porque quando eu faço isso, ó, eu coloco aqui um ponto B. Ah, o ponto A pode estar aqui? Pode. C pode estar aqui? Pode. Mas o D pode estar aqui, ó. Eu teria que imaginar outra situação. Então, se eu fixo aqui o ponto B, fixei o ponto B, né? Então, eu tenho aqui, ó, semi-reta aqui, a BA e BC, que é uma só, essas duas aqui, todas nesse sentido é uma só, mas eu também tenho essa outra semi-reta com origem B, ó, com sentido oposto. Então, aqui eu tenho para cada ponto 2, realmente. E aí, se alguns colocarem esse raciocínio e colocar para cada ponto aqui 2, 2, aqui 2, realmente dá 8, mas aí é o de menos, tá? Se justificou correto, ainda até vai lá. Diga. Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver o que tem lá. Ou estão colocando... Tem alguma coisa aqui no chat? Nossa, tinha gente que ainda nem viu, nem tinha visto ainda a prova, né? Então, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? No caso, é 6 ou é 8? É 2, nem é 6, nem é 8, são 2. É 2 para cada ponto?
É duas Ou para é cada duas? ponto, mas a resposta é só duas, porque eu perguntei em um ponto, então realmente são duas retas para cada ponto, ou seja, duas retas por ponto, vou até para cada ponto, ou duas retas por ponto, que é o que ele pediu, um ponto, tendo por origem um de tais pontos. Um de tais pontos é um ponto, então por um ponto você só tem duas semirretas. Deu para perceber a interpretação? Por um de tais pontos, só tem duas opções semirretas, ok? Então, vamos passar para frente. Essa daqui já ficou batida, né? A terceira questão, ele dava que... é isso, minha gente. Estão aparecendo aqui as provas de vocês aqui, olha. Terceira questão, ele deu aqui também, são 4 pontos que pertencem a uma reta, mas vamos primeiro aqui por partes. Ele diz que o ponto D não pertence a C. Qual foi outra informação? Que o ponto B não pertence a DC. E o que mais? E que o segmento de reta AC. Ó, que o segmento de reta AC é igual a BD. É igual a BD. O que podemos dizer a respeito dos segmentos A e B? Essa questão aqui também tem múltiplas respostas, tá? Então, está perguntando aqui, ó, o que podemos dizer Gente, tem alguém gravando essa aula? Eu estou gravando, professora. Ótimo. Dos segmentos, dizer a respeito dos segmentos AB. Para disponibilizar, eu perguntei assim, porque tem os alunos que não assistem aula na sexta, tá? E eu ainda não resolvi essa questão aí, mas alguém já resolveu. Então, o que podemos dizer a respeito desses segmentos aqui? Tá? Então, ó, olha só. De acordo com a hipótese, ou seja, isso aqui são argumentos da hipótese, então a gente tem que tomar isso aqui como situações que eu não posso mudar, ou seja, faz parte aqui do enunciado da questão, e é baseado nele que a gente consegue responder isso aqui, tá? E aí, eu vou... Deixa eu tirar isso bem aqui, que eu vou fazer o desenho aqui em cima, tá bom? Então, imagine aqui uma reta. Vou fazer aqui uma reta. Tá? Eu tenho uma reta, e aí ele também deu os 4 pontos. Ele não disse exatamente onde, como colocar, mas essas situações aqui, ó, vamos dizer exatamente a posição de cada ponto, tá bom? Então, veja só, se D não pode pertencer a semirreta AC, então já vou começar por AC, ó. Por exemplo, se eu coloco AC assim, tá? Então, eu tenho uma semirreta C, D não pode pertencer, ó, essa semirreta C com origem A que passa por C. Então, D não pode estar aqui entre A e C. D não pode estar após o C, de forma que C fique entre A e D, tá? D não pode ficar após C e nem pode ficar aqui, ó, entre A e C. Então, ó, uma possibilidade é D já estar aqui, concorda? Porque do jeito que eu disponho esses pontos aqui, ó, eu já estou obedecendo aqui o primeiro critério, tá bom? Já passei aqui pelo primeiro. D realmente não está aqui na semirreta C. E ele diz que B não pertence à semirreta DC. Ó, DC aqui já é outra semirreta, que tem origem em D e passa por A, assim como passa também por C, são as mesmas. DA e DC são as mesmas. E se B não pode estar aqui, ó,
em DC, onde é que está B? Ele deve estar aqui, ó, para trás ainda. Então, quando eu ponho B aqui, ele realmente ó, não vai pertencer ao segmento ou à semi-reta DC, tá? Então, não tinha outra maneira de você dispor os pontos que não fosse essa, tá bom? Então, as disposições dos pontos são essas. Porém, agora eu vou checar essa informação aqui, porque eu já passei aqui por essas duas. E aí, o que vem me garantir eles estarem realmente agora na posição certinha, essa outra informação aqui, ó. Aí ele diz assim, que o segmento AC, ó, AC é esse aqui. Segmento de reta AC é igual ao segmento de reta BD. Pela minha construção aqui, pessoal, não estou com a régua aqui para medir, mas a minha construção não está, né? Eu tenho que ajeitar aqui a distância entre esses dois pontos, para não mexer em muita coisa, eu vou mudar bem que a posição de C, e vai ficar tudo certo. Eu vou até apagar aqui também. E aí, eu resolvo essa questão. Se eu colocar C aqui no olhômetro, então, continua obedecendo tudo, não mudei nada na posição dos números, mas eu ajustei aqui apenas a posição aqui do C, para que, de que forma que esse segmentozinho aqui, ó, o AC, vou até destacar aqui de vermelho, que esse segmento aqui, ó, AC, seja igual a BD. No meu olho aqui eu fiz para, vamos supor que seja, tá? Esses dois segmentos aqui são iguais. Pronto, agora, quando eu faço isso, eu ajustei, eu arranjei os números de forma que obedecesse aqui todos os critérios da hipótese, né? Na hipótese, eu tenho que tomar isso aqui como verdade, não posso alterar. Então, a partir disso daqui, ó, a gente pode responder aqui a questão livre, sequinha, nem pedir para justificar, tá? Só pedir assim, o que podemos dizer? Então, tem gente que colocou uma resposta super curta, tá? Mas se a resposta foi correta, tranquilo, tá? Então, às vezes, nem justificou, tá? Algumas pessoas nem justificaram se a resposta foi correta, então vamos lá. O que eu posso dizer a respeito de segmentos AB e CD, tá? Então, diante do que nós vimos do conteúdo que a gente trabalhou, só olhando aqui pela disposição dos pontos, né? Eles são distintos. Sim, todos eles distintos, tá? São todos eles distintos. O que eu posso dizer aqui a respeito de AB e CD, tá? Então, por exemplo, ó, o AB, vamos olhar aqui, vou destacar ele aqui de azul. O AB, esse segmento aqui, eu vou destacar ele aqui embaixo. Ó. O AB é o mesmo BA, não é segmento, ó, que é segmento. Então, pedaço de reta. Então, tá aqui, ó, de B a A é o mesmo de A a B, é a mesma coisa. E aí, o segmento CD é esse aqui de cima, eu vou colocar aqui só para a gente... Opa, meu desenho aqui ficou, tá bem... Eu acho que a interseção entre esses dois segmentos é um segmento AD ou DA, porque tanto os pontos D quanto o A estão pertencendo nos dois. Ótimo, Aí forma um pronto. segmento. Aí já foi uma resposta. Ó, aí teve gente que disse assim, o que podemos dizer dizer a respeito deles? Aí se você colocou, eles têm o segmento, ou então, se não quiser colocar o segmento, a palavrinha, colocava aqui DA ou AD em comum, pronto. Em comum, né? Ótimo. É uma resposta correta? Sim, né, pessoal? Olha só, o segmento BA e o segmento DC, eles têm exatamente, ó, esse segmentozinho aqui, ó, em comum. Ou você poderia dizer assim também, em outras palavras, com símbolo. AB, que é a mesma resposta aqui, ó. AB, interseção com CD, é igual ao segmento DA ou segmento AD, dá no mesmo. Colocou assim com palavras, colocou assim também a resposta. Colocou o que mais? Teve gente que disse que eles eram iguais, e realmente são, tá? Porque, ó, esse segmento aqui, que é comum, a gente acabou de tirar essa conclusão, que ele é comum tanto no BA quanto no DC, tá? Imagina que ele tivesse aqui um tamanho X, tá bom?
Eu não estou... a gente não vai justificar aqui provando com números, mas vamos supor que o segmento DA tenha tamanho X, tá? Ó, o DA tenha tamanho aqui, comprimento X. E o BD e o AC, que é lá da hipótese, vamos supor que eles são iguais, então vou chamar aqui de Y. Tá? Então, veja, quando eu somo aqui, ó, ou quando eu olho para o BA, ele tem tamanho o quê? Y mais X, porque ele é a soma desses dois aqui, ó. E quando eu olho para o segmento DC, que é os segmentos que a gente quer envolver aqui para responder nossa questão, ele também é a soma, ó, de DA com DC. Também vai ser Y mais X ou X mais Y. Então, que outra resposta nós podemos ter? Que os segmentos também, BA vai ser igual ao segmento DC. Ainda que você nem tivesse o argumento, por exemplo, que no capítulo seguinte que a gente viu do capítulo da aula passada, a gente justifica, tá? Por que eles são iguais. Mas aqui eu nem pedi para você justificar. Qualquer uma dessas respostas aqui já é uma solução, tá? É uma resposta correta que eu estou pedindo. Diga. Poderia dizer também que BD é igual a DA, consequentemente igual a AC também? Não. Por exemplo, parei, só um minutinho. Podemos dizer também que BD... Vamos lá, responde, vamos ver aqui por partes, que você acabou de dizer. BD igual a DA igual a AC. DA... Sim, igual a AC, supondo que os segmentos são todos iguais. Tem medidas iguais. Se você supôs que eles são todos iguais, que eles estão na mesma distância, você disse que BD é igual a DA, ou se você já dispôs esses pontos garantindo que a distância entre eles são sempre constante, sim. Mas se não disser nada disso, porque, por exemplo, no meu desenho pode até parecer, né? Ficou aqui um pouco ilusão de ótica que parece, mas em prova nem pode parecer o tanto que for. Se eu não estou garantindo que é igual, então não posso também supor ou garantir ou afirmar isso como uma verdade. Então, por exemplo, se você colocou só isso aqui, está errado. Tá? Por quê? Porque eu não sei nada a respeito de DA. Eu poderia ter feito uma reta assim, ó. Tá aqui B, tá aqui D, tá aqui A e tá aqui C. Essa situação aqui, ó, me dá todas essas respostas aqui do mesmo jeito. Quando eu faço aqui BA com DC, eu continuo tendo DA como a interseção entre eles, tá bom? Do jeito que esses pontos estão aqui, me garante também, ó, responder da mesma forma como eu dispus ele aqui. Só que aqui eu percebo que a distância entre esses dois pontos, D e A, é um segmento bem diferente desses outros dois. Esses dois aqui eu já sei que são iguais, ó, de BD, porque a hipótese me garantiu. Mas aqui nada me garante. Então, veja, você pode ter feito um desenho, mesmo que parecesse, eu já não poderia garantir. Da mesma forma que aqui, ó, tá? Por mais também que essa distância seja bem e consideravelmente maior do que essas outras duas, também não é só olhar, professor, só olhando também eu vejo que é maior, mas também não responde, tá? Professor, eu podia falar que eles eram colineares, pertencem na mesma reta? Olha, na verdade, não. Isso aí é redundância, porque, na verdade, todos esses segmentos aqui, e eles nem são colineares, na verdade. Porque eles têm aqui, eles têm uma parte aqui, todos esses pontos, eles estão, por exemplo, eu posso dizer que BD é colinear com DA. DA é colinear com AC. Tá? Ou seja, na verdade, pertencem todos à mesma reta suporte, eles estão dentro da mesma reta suporte, e eu posso dizer que eles são adjacentes, porque eles são vizinhos aqui 2 a 2, tá bom? Mas dizer que são colineares também não responde. Tá? É muito pouco, que todos eles são, de fato, todos eles estão na mesma reta suporte. Diga, alguém acho que quer fazer uma pergunta. Professora, eu coloquei aqui também que a união de AB e CD é igual a ABC.
Tá A correto? união de... AB e CD é igual a BC. Vamos lá. Ó, AB com CD é igual a BC. Sim, é uma resposta. Tá correto também. Tá, ó, ele está dizendo que esse segmento aqui, unido com esse, me dá... Também coloquei assim, professora, que de AB é igual a CD. Uhum. Tá correto. Tá? Mas isso aqui não, dizer que são colineares também não. Tá bom? Então, veja que aqui você tem algumas opções, né, de respostas. E aí, qualquer uma dessas, eu não lembro uma, tem mais até, né? Coloquei aqui as mais óbvias. Tudo bem aqui nessa questão? Então, veja, ó, a questão não era, a questão não é complicada, a questão não é difícil. Você colocou os pontos aqui, dispôs sobre o que responde aqui é a disposição dos pontos. Então, olhou para cá, interpretou, qualquer uma dessas alternativas aqui, ou outra que você visualizasse, por exemplo, a gente pode passar aqui a noite em cima disso aqui e ver muitas outras coisas, tá bom? E chegar também a outras verdades em relação a essa mesma questão. A quarta questão, que era para ninguém falar, né, que eu não falei das flores, então a questão que a gente comentou, inclusive na aula, gastamos um tempão para explorar vários critérios aqui em cima dessa questão, que eu já não vou fazer de novo, porque eu já fiz, não seria, não convém aqui, né, é desnecessário, mas assim, a única novidade, ainda teve gente que não levou a quantidade de pontos total, tá? Porque, já que ela foi comentada e tudo, ainda dividi, ó, mostra no finalzinho, como ela já foi comentada, mas eu vou até colocar aqui, ele diz assim, C pertence à semirreta AB, né? Aqui são os elementos da hipótese. C é diferente de A, que mais? D não pertence... Opa, estou misturando aqui as bolas, estou olhando para uma questão e outra. Estou na 4. Aí ele pede para você mostrar, né? Opa. Aqui é a hipótese, né? Aí mostre. Teve gente que ainda errou isso daqui, você acredita? Ou seja, não prestou atenção à aula ou nem assistiu à aula. Porque... Aí ele pede para você mostrar que AB é igual a C. Né? Aí tinha mais coisas. E mais? Mostrar aqui BC estava contido, ou está contido em AB, e ainda... A pertence a BC. Não pertence, né? Não, Mostrar que A não pertence a BC. tá certo. E a única novidade, ó, que eu acrescentei foi essa daqui, ó, que teve gente que passou batida e nem prestou atenção. Esse aqui, ó, foi um itemzinho extra. AB semirreta, tá? Interseção a semirreta. Tá? Então, e aqui também tinha múltiplas respostas, tinha mais de uma resposta também para esse daqui, dependendo da forma ou da disposição da sua solução, a gente poderia aqui ter algumas alternativas. Por exemplo, então essa daqui, como a gente comentou, não vou comentar novamente, tá bom? Mas eu considerei aqui metade e metade, porque primeiro que foi uma questão que eu já tinha feito em sala de aula, tá? E essa daqui é também ser a diferença para a questão, que muita gente nem percebeu, tá? Então, não levou os 2 pontos. Quem acertou só esse aqui ficou com a metade, tá? Isso aqui valeria a outra metade da questão. E aí, por exemplo, quando a gente tem aqui a semirreta, a gente não pode fugir aqui da condição da hipótese, que A aqui e eu tenho B aqui, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, C aqui, né? Então, para mim analisar essa minha resposta aqui, ó,
vai ser igual. Se C estiver, vou até colocar aqui, ó. Se C estiver entre A e B, tá? Que é o caso aqui. Então, olhando para cá, quem é AB, interseção com BC? Semirretas, tá? Então, AB para lá, BC para cá. Quem vai ser a interseção? Segmento BC. Segmento BC. Tá? Agora, ó, se... Ainda tinha mais de uma resposta. Se, por exemplo, o B estiver entre... Aí, se for o contrário, ó, se eu tiver isso aqui. Agora aqui vai ficar... o B vai estar aqui e o C eu vou colocar aqui, tá? Ó, veja que eu continuo obedecendo aqui tudo que a hipótese está falando, né? Então, se B estiver entre A e C, como é que ficaria aqui a minha resposta? Ó, o AB, semirreta, interseção com BC, semirreta. Olhando para cá, ó. AB é a mesma AC, né? Porque tem a mesma origem. Porém, AB, interseção com BC, vai ser quem? Ó, essa aqui com origem A e passa por BC. Semirreta BC. Veja que tem diferença aqui, ó. Semirreta BC. Então, teve gente que colocou uma dessas respostas aqui sem nem justificar, eu ainda até considerei. Mas na resposta, quando em matemática, a resposta ela tem que ser completa, tá? Quando você coloca isso aqui, não é que ela esteja errada, ou quando você coloca só isso aqui, porque não é a única resposta. Então, você teria também que admitir essa outra possibilidade, tá? Mas se considerou pelo menos, pois apenas uma dessa aqui, eu ainda até considerei, tá? Então, aqui a gente tem, aqui, ó, a resposta é BC, dependendo da posição. No caso, B estando entre A e C. E isso aqui é o segmento. No caso de C, está entre A e B. Né? Então, aqui, essa resposta aqui, ó, baseada nessa figurinha aqui, né? Que a figura responda. E essa aqui, baseada aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite, então, professora. Sou eu, Felipe. Boa noite. Diga. Aí nessa quarta questão, nessa AB intersecção com BC, né? Semirreta AB intersecção com a semirreta BC, deu igual ao segmento BC. Eu não entendi, eu achei que daria o segmento AB aí. A senhora pode explicar de novo? Claro, vamos lá. Ó, C estando entre A e B, que é exatamente essa primeira aqui, né? É quando C está entre A e B. Então, a gente tem aqui, ó, a semirreta AB, ó. Tá dando microfone, eu estou escutando a minha voz, hein? Eu tenho aqui AB, que é essa semirreta com origem A e passando aqui por B, tá? E agora, quando eu olho para BC, ó, vou até fazer aqui de outra cor. BC, essa semirreta aqui contrária. BC. Eu acho que tem erro aqui mesmo, pessoal. Aí pega o A, então, né? Ficaria... Peraí, calma aí. Vamos olhar aqui se tem erro ou não. Ó, o BC, ele, na verdade, ele tem origem B, passa por B e segue adiante, inclusive por A, tá? E o AB, ó, tem origem A, passa por C e por B. A interseção entre as duas vai ser quem, pessoal? Olha, tá vendo como tem gente aqui esperta? Não é nem só, não é BC, não. É quem? Então seria AB mesmo. É AB mesmo, tá? Na verdade, BC, ó, estaria ainda incompleto, porque tudo bem, né? Nem que a interseção, esse segmento está dentro, mas não é a interseção total, tá?
Na verdade, tem que ser mesmo AB ou BC. Quando eu faço a interseção desse vermelho com esse verde, veja que é o segmento AB. Então, só corrigindo aqui ainda vai ser o quê? Professora, na prova eu respondi assim. Aí corre isso da senhora ter corrigido ali errado, então. Corre. Porque eu me precipitei aqui, tá? E realmente a análise é essa, correta é AB. Mas lá, certamente, se eu comi bola aqui, eu não lembro mais aqui, mas realmente AB. Com certeza lá AB também, tá, gente? Aqui eu fui... Acho que alguém falou que AB, eu fui na onda e a gente não parou para analisar direitinho aqui. Alguém disse aqui na hora. Mas, independente disso, tá? A gente volta aqui com toda a humildade e corrige. Tá? Não tem problema nenhum. Errei, então vamos lá corrigir. Então, tá aqui, realmente é AB, tá? Quando C está entre A e B. Tá certo, professor, obrigado. Reta. Se aqui fosse um segmento de reta, aí já mudaria a coisa, né? Mas realmente, se aqui fosse, só seria o BC, se aqui fosse um segmento de reta, mas é uma semi-reta, que tem origem em B e passa por C, que vai ser a mesma que vai passar por A. Tá? Então, realmente, a resposta é AB. Tranquilo? Então, veja, depois que corrige, tudo depois de corrigido fica fácil. Aí me diga, a prova estava fácil ou estava difícil? Faltou aí mais uma acuidade visual para interpretar, para visualizar, e depois as redaçõezinhas para confirmar aí as suas observações. Então, bem poucas, inclusive, a gente usou, que tanto que a gente bateu, né, na tecla, bem poucas, com exceção da quarta questão, que a gente teve que usar aí alguns argumentos de axioma, tá bom? Mas praticamente aqui nessas outras a gente quase nem usou, tá? Com exceção da segunda que a gente falava lá que a gente podia usar lá das semi-retas, né, voltando lá, que tem origem em um ponto, né? Então a gente poderia lá colocar, tem um axioma que fala, né, que semi-reta tem origem no ponto, passa por um ponto, enfim. Ah, não, essas aqui também, a gente usou axioma, sim, lógico, teve que usar, né? Mas, assim, algumas nem necessariamente eu poderia deixar de acertar a questão por não usá-los, né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Diga, faça. Aí. Vamos supor uma semi-reta. Aí, nessa semi-reta, tem os pontos A, B, C e D. Aí diz assim, a interseção com BC pode ser igual a BD? Peraí, vamos lá colocar, porque do jeito que você está falando aí, vamos colocar aqui os pontos. Diga aí, tem os pontos A, B e C, né? E D. E D, né? São 4 pontos? Isso. Eu vou colocar aqui de qualquer jeito, tá? O que faltou aqui? O D. Então, tá aqui, os pontos. Aí, agora a pergunta. Porque ele não fala em ordem, então a gente dispõe os pontos do jeito que a gente quiser. Coloque em ordem, que é melhor. Ah, tá bom. Tá vendo ó, como o aluno é tendencioso? Já desarticulei a ideia da menina. Tá bom. Eu já fiquei bugada aqui. Ai, não sabia, não dava mais nem para fazer a pergunta, mas vamos lá, diga aí. Sim, professora. Aí, se tivesse AB em interseção com BC. Segmento ou semi-reta? Segmento, que é o que tem na... Não, peraí, deixa eu ver aqui minha explicação. É semi-reta. Semi-reta. Assim? Isso. Tá, então vamos lá. Ó, tá aqui. Eu tenho a semi-reta AB, que na verdade é a mesma C, que é a mesma D. Então, daqui para cá, ó, com origem A, daqui para frente, é tudo uma semi-reta só. Interseção com qualquer coisa daqui para frente. E ABC, né? Isso, ABC agora... é a mesma semi-reta que BD, né? Agora, calma aí.
Agora a semirreta BC, isso. A semirreta BC é a mesma BD. Mas agora, quando eu olho aqui a interseção, porque uma tem origem ó, daqui para frente, AB. Isso. E a outra tem origem daqui, do B, em diante. Então, professora, a interseção daqui por diante vai ser quem? BD. BD, tá correto? Tá. Mas também poderia colocar BC, concorda comigo? Poderia, mas se eu colocasse BD também estaria correto, né? Certo? Está correto, certo. Ah, tá. É porque eu tava... É porque às vezes, né, a gente faz de outra forma. Sim. Mas a senhora não desconsiderou, não tô dizendo... Não, porque até porque... A senhora deu... Assim, eu tô querendo dizer que a senhora não passou despercebida e desconsiderou. É porque eu disse, meu Deus, será que meu raciocínio estava certo ou eu tô ficando doida? Não, tá certo. Tá certo, porque essas duas semirretas são iguais. Tá? Então, é BD, BD é o mesmo BC. Ok, gente? Então, deu para trazer aí uma clareza? Tem algumas coisas que vocês precisam não levar mais adiante, assim, alguns erros, com certeza alguns já ficaram mais atentos, já estão observando mais alguns detalhes, algumas sutilezas, né, que precisam realmente dar atenção que realmente elas exigem, merecem, tá bom? Porque são detalhes que fazem toda a diferença na sua resposta, tá? E aí, como a gente não pode parar, eu vou aqui limpar essa tela, tá bom? E nós vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje. Então, depois aí, veja e confira se realmente a nota está aí condizente com a resolução, tá bom? As notas, de um modo geral, foram baixas, né? Mas teve gente que alcançou aí a média, um pouquinho acima da média, né? Mas é a realidade. Para aqueles que tiraram notas baixas, sei que teve alunos aí, eu vi a dedicação, a entrega, né? A participação. Então, não fiquem tristes, porque tem tempo, tá? Tem outras provas. Não deixe de fazer nenhuma dessas listas, desses exercícios, porque eles são importantes, né? Lá no finalmente, não é para agora, não tem trabalho, vamos fazer um trabalho. Não, o trabalho não é para agora, não. O trabalho agora é estudar e tirar nota nas provas baseado naquilo que você está estudando e aprendendo, tá? Trabalho não é para agora. E essas listas, na verdade, elas podem até te ajudar lá no finalmente, mas não agora e aqui, tá bom? Diga, alguém quer fazer uma pergunta? Professora, diga. Teve alguém que tirou 10? Não teve nenhum 10. Eu acho que a maior nota, se eu não me engane, eu não sei se foi 8, 8,5, acho que teve. Um 8 ou um 8,5. Se eu não estiver enganado, ou foi 7 ou 7,5. Não, 7,5 eu acho que teve, sim. 7,5 eu lembro, eu acho que teve até mais de um. Agora eu estou na dúvida se a maior nota foi 7,5 ou foi 8,5. Eu tirei 8,5. Ó, então, tá vendo? Parabéns. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar nosso assunto de hoje? Nós vamos falar de congruência. Professora, essa nota que vem agora vai ser muitos capítulos, que você já passou 2. Vai. Na verdade, a gente entra até congruência, vai ser 3. Na verdade, eu nunca fiz uma prova com capítulo só, tá? Nunca na minha vida. Acho que foi a primeira e a única, tá? Então, na verdade, foi muita novidade ter uma prova só com capítulo, mas normalmente é daí para frente, 2, 3, 4, depende. Essa agora já vai ter 3, pelo menos. E a professora, você corrigiu aí e teve algumas coisas... Assim, minha nota não condiziu com o que você falou aí. O que é que você vai fazer? Eu falo com você no WhatsApp, no privado, como é? Pode mandar aí uma... Fala comigo no WhatsApp, tá? Tá bom. A gente vê. Tá bom? Foi demais? Quer que tire?
Não, eu quero que coloque. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, congruência, agora aqui a gente vai começar aqui a dar mais corpo para nosso conteúdo, tá? Porque até então a gente estava só nos pontinhos, na reta, nesse segmento de reta, nos ângulos, medida de ângulos, né? Que foi a parte do capítulo anterior. E agora a gente vai misturar a reta com ângulo, tá? E aí vai dar forma aqui para algumas figurinhas, porque só tem sentido, por exemplo, a gente vai trabalhar congruência dentro de triângulos. Tá? Então, já vai entrar agora, realmente, de fato, algumas figurinhas aqui. Tá? Mas, no máximo, a gente vai ficar mesmo só nos triangulinhos, né? A gente vai avançar no máximo nos quadriláteros, mais lá na frente, tá bom? Mas a gente vai começar aqui a ver congruência nesse conteúdo, e nisso a gente vai trabalhar os triângulos, tá bom? Então, o que é a congruência? A congruência faz sentido, né, você falar congruência quando você compara, né, você está comparando aí duas coisas, né? Você está comparando segmentos, você está comparando dois ângulos, você está comparando dois triângulos, você está comparando duas figuras, tá? Então, dizer que duas coisas são congruentes, ou duas ou mais coisas, né? No caso aqui, a gente vai estar, no máximo, comparando duas ou três entre si, tá? Mas para que duas coisas, por exemplo, triângulos, para que dois triângulos sejam congruentes, é necessário que eles sejam iguais. Congruência quer dizer igualdade. Eles sejam iguais em quê? Em tudo, em tudo. Os ângulos correspondentes devem ser iguais, os lados correspondentes devem ser iguais, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um triângulo, eu vou desenhar aqui um triângulo, e eu espero em Deus que eu também desenho um muito parecido, o objetivo é que fosse igual. Vamos supor que seja, nunca vai ser, tá? Mas eu vou dizer que são para a gente aceitar e não ficar apagando toda a vida. Mas aí, vamos supor, eu vou dar nome aqui para o triângulo, porque o triângulo ele tem lado, tá? E ele também tem esses pontinhos aqui que são os vértices, né? O encontro de cada dois lados é um vértice. Então, eu vou chamar aqui de A, por exemplo, B, C. Tem um critério? Não, é você que manda, bota aí os vértices que você quiser. Tem gente, A, B, C aqui está no sentido aqui horário, no anti-horário, aqui não tem isso não. Então, até aqui o triângulo ABC, e eu tenho aqui o outro triângulo, vou chamar de F. Eu agora aprendi um jeitinho de fazer um G bem bonitinho. Meu G é horroroso. E aí, se esse aqui tá feio, ele era mais feio ainda, né? Se alguém estiver achando feio. Então, não acho feio meu G. Então, aqui, eu tenho esse triângulo. Então, para eu estabelecer, eu saber que esses triângulos são congruentes, não é assim, olhando, olhando eles são parecidos, então são, não, né? Olhando não, que olhar não diz nada, né? Duas coisas podem ser muito parecidas e deixa parecer o tanto que for. Se realmente não for igual, você também não pode dizer que são, tá? Quem que vai te garantir que são iguais? Quem te vai garantir que são iguais é a correspondência entre eles, entre os ângulos deles e entre os seus lados também. Mas uma vez que a gente estabelece a correspondência entre os ângulos, como é que é isso? Ó, se eu digo assim, eu tenho esses dois triângulos e eu digo que o vértice no triângulo ABC, ó, o vértice, tem um vértice A, tem um vértice B, tem um vértice C. Se eu digo que no triângulo ABC, o vértice A, ele se corresponde, ou ele tem uma correspondência, aqui é um símbolozinho de correspondência, tá? Com o vértice E, por exemplo, no triângulo EFG, eu já estou estabelecendo aqui uma correspondência, uma informação muito importante, tá? Que eu olho para esse ângulo aqui e eu vejo que ele tem uma correspondência com esse. Pode perguntar. Professora, eu queria pedir licença, que o meu esposo não pode deixar minha menina na igreja, eu vou deixar ela aqui de moto bem rapidinho, eu volto já para a aula, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, obrigada. De nada. Então, aqui, ó, eu tenho o vértice B, tá? E ele vai se corresponder, eu estou criando aqui a correspondência, tá? Para eu poder garantir aqui que eles são congruentes. Então, esse vértice B, ele se correlaciona, ele se corresponde, ou existe a correspondência com o vértice F, tá? E o vértice C, né, tem uma correspondência aqui com o vértice G, tá? Quando eu estabeleço essa correspondência,
tá bom? Isso aqui não quer me dizer nada, mas quando eu digo que essas duas figuras são congruentes, quando eu já estou afirmando, só eu dizer essa informação olhando para isso aqui sem nada mais, eu não posso dizer mais nada, eu só estou dizendo apenas que existe uma forma de olhar para esse triângulo e esse, de forma que quando eu olho para esse daqui, existe uma relação entre esse ângulo e esse. Por enquanto, não estou garantindo que são iguais, não. E aqui, da mesma forma que esse vértice com esse de lá, existe uma correspondência, e desse vértice aqui com o de lá. Tá? Agora, quando eu falo que eles dois são congruentes, ó, se ABC é congruente com EFG, tá? Com a seguinte relação de correspondência, qual a relação de correspondência? Agora sim, eu já estou dizendo que eles são congruentes. Quando eu digo que eles são congruentes, pessoal, já estou dizendo que eles são iguais, tá? E aí eu estou dizendo como é que eles são correspondentes, qual é a relação de correspondência. Eu estou dizendo que o vértice A se corresponde com E, tá? Ó, esse vértice aqui se corresponde com esse aqui, tá? Esse outro aqui, ó, se corresponde com esse aqui, com F, e esse aqui, ó, se corresponde com esse outro, tá? Então, C com G, F aqui, ó, com B de cá, o E daqui com A de cá, tá? Agora, quando eu faço isso, quando eu já estabeleci a correspondência, e daqui, ó, daí, segue 6 consequências imediatamente. 6 consequências imediatas. Que consequências imediatas são essas? Primeiro, eu já disse que eles são iguais, ser congruente é ser iguais, e quando eu estabeleci a correspondência, né, de um para o outro, quem para quem, então isso aqui vai me garantir, agora sim, ó, isso aqui me garante que o ângulo A vai ser igual ao ângulo, por exemplo, ele se corresponde com ele, eu já estou dizendo que eles são congruentes, então o ângulo A vai ser igual ao ângulo B, tá? Que mais? O ângulo, perdão, B não, né? Professora, que palavra é essa? Depois daí segue 6 consequências, é? Isso, consequências, a letra tá horrível. Imediatas. Então, aqui, ó, o ângulo A é igual a E, não é isso? Ó? O B vai ser igual a F. Eu posso representar também um ângulo simplesmente só para esse vértice e esse acentozinho circunflexo, tá? Eu não sei se eu falei isso na aula passada, de ângulos. Tá? E o F, ou e o C, ó. Outra coisa, quando você faz uma correspondência, você tem que obedecer essa ordem e manter. Então, por exemplo, eu digo aqui, A é igual a E. Aí, aqui no próximo, o F é igual a C. Aí vai daqui para lá, depois de cá para lá, isso não pode acontecer, tá? É uma sequência só, é um sentido só. Então, se é daqui para lá, então A com E, B com F, C com G. Ok? Não pode ficar indo para lá e para cá e trocando, tem que obedecer um critério. Então, e além disso, agora, consequentemente, uma vez que já existe essa aqui, a congruência entre os ângulos, vai existir, consequentemente, também uma relação de correspondência entre os lados. Ó, o A se corresponde com E, o A é congruente a E, assim como o B é congruente a F, então esse lado aqui, ó, entre os ângulos A e B, vai ser congruente a esse outro lado aqui, entre os ângulos E e F. Então, por exemplo, ó, o AB vai ser igual a quem? O F. Eu posso colocar esse tracinho aqui em cima ou não, tá, pessoal? Tá correto também, tá? F. O que mais? Entre esses dois ângulos aqui, ou os dois vértices,
né? Eu tenho um lado BC, então, que eu sei que B é congruente a F e C é congruente a G, então esse lado aqui, ó, também, FG, vai ser igual a BC. E, por último, tá? Ó, entre os vértices A e C, que A é congruente a E e C a G, eu vou ter o lado também EG, que será congruente a ele. Então, AC vai ser congruente a EG. Ou seja, quando dois triângulos são congruentes, eu já estabeleci a correspondência entre esses vértices, essas 6 consequências aqui são imediatas, ou seja, todos os ângulos serão iguais entre eles, obedecida a correspondência que foi dada, estabelecida, e todos os lados correspondentes também entre eles serão congruentes. Então, veja que para que dois triângulos sejam iguais, isso aqui tudo ocorre, ó, 6 coisas sempre ocorrem. Os 3 ângulos deles são iguais e os 3 lados correspondentes também. 6 coisas no total. Mas o que a gente vai ver agora, tá, é que a partir de, ou seja, para que sejam congruentes, essas 6 coisas têm que acontecer, ou essas 6 coisas acontecem, os 3 ângulos iguais e os 3 lados também. Mas, quando eu tenho apenas 3 misturadas entre essas 6, ou seja, metade delas combinadas, 3 dessas informações aqui combinadas, ou 2 ângulos e um lado, ou 2 lados e um ângulo, tá? Dependendo da ordem, porque a gente tem mais de um caso de congruência envolvendo qualquer que seja 3 combinações dessas, é o suficiente para eu garantir que 2 triângulos são congruentes, porque a partir de agora a gente não vai partir do fato de dizer que eles já são congruentes, muito pelo contrário. A gente vai analisar 3, sempre 3 dessas 6 situações aqui, onde 3 delas acontecendo me garante que eles serão congruentes. Então, se eu tiver 2 ângulos e um lado, os 2 serão congruentes. Se eu tiver 2 lados e um ângulo, eles serão congruentes. Tá? E é isso que a gente vai estabelecer, tá bom? Eu vou, pelo menos, enunciar aqui o nosso primeiro axioma, porque vai dar para a gente provar. Pelo tempo, talvez não vai dar tempo para a gente comentar. Provar o primeiro teorema. Mas vamos lá. Axioma 1 de congruência, tá? Nosso capítulo diz assim: dados 2 triângulos ABC e EFG, se AB é igual a F, e o que mais? AC é igual a EG, e o ângulo A é igual ao ângulo E, então, ABC é igual a FG. A EFG. Esse é o primeiro axioma de congruência, tá? Bem tranquilo esse axioma, mas vamos aqui interpretar ele. Ele está dizendo que é um axioma, a gente não precisa provar, mas olha só, né? Vamos interpretar aqui o nosso axioma. Na verdade, esse primeiro axioma aqui, ou esse axioma, que é o primeiro que nós estamos vendo, ele é o primeiro caso de congruência de triângulo, tá? Vamos já ver qual. Ela diz, se você tiver 2 triângulos, ABC e EFG, de forma que o segmento ou o lado AB seja igual a F, AC igual a G e A igual a E, então ABC é igual a FG. Vamos fazer o desenho para a gente interpretar isso daqui, né? Desenho, porque só olhando aí, vamos ver quem é quem. Pode perguntar, e acho que alguém quer
Acho que alguém... Professora, Diga. nesse capítulo ou em algum capítulo posterior, a gente vai ver também semelhança de triângulo. Vamos, é no próximo. Ah, Próximo certo, obrigado. capítulo. Esse aí é acho que é o 3, né? No 4. Porque são diferentes, né? Ser congruente é ser igual, ser semelhante é ser parecido, tá? Mas não necessariamente ter o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, 2 gêmeos univitelinos, eles são idênticos, né? São iguais, pelo menos na aparência. Mas você pode ter um irmão aí, se você ser parecidíssimo com o seu irmão mais novo, diferença aí de 2 anos, 3 anos, vocês são parecidos, são semelhantes, mas não são iguais. Mas aí na matemática é outros 500, né? Mas só um exemplo aí meio... Mas assim, aqui ser congruente é ser igual em tudo, tá? Em tudo, nos tamanhos, nos comprimentos, né? No caso aqui a gente está tratando de congruência, então eles têm de triângulos, então eles têm que ter o mesmo lado, o mesmo tamanho dos lados, os mesmos ângulos. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, vou dar nomes aqui para o nosso triângulo. A, B, C, e eu vou colocar aqui F, G. Percebe que quando eu crio um sentido aqui, ó, A, B, C, eu também criei aqui o mesmo sentido, é F, G, tá? Então, vocês também têm que ajudar aí na colocação dos lugares, cada vértice no seu lugar certinho, tá? Aí, o que ele está dizendo? Tá aqui os 2 triângulos, é axioma, não precisa provar, né? Eu estou colocando aqui o desenho para ficar melhor. Ele diz que se o AB igual a F, tá? Ou seja, se esse segmento aqui, AB, eu normalmente vou fazer esse tracinho aqui, ó, é igual a EF, e o que mais? O AC é igual a EG, ou seja, esse outro lado aqui, ó, o AC, vou colocar 2 tracinhos, é igual ao EG, ó, 2 tracinhos nesse outro aqui. Além disso, ó, ele diz que o ângulo A, esse ângulozinho aqui, ó, A, é igual a esse ângulo E. Tá? E aí, por isso, esses 2 triângulos são iguais, eles são congruentes. Ou seja, esse primeiro axioma nada mais é do que o caso, ó, lado, ângulo e lado. Ou seja, lembra que quando 2 triângulos são congruentes, 6 consequências imediatas ocorrem. Ou seja, os 3 ângulos correspondentes são congruentes e os 3 lados correspondentes também são congruentes. Mas para eu ver aqui, eu tenho 2 triângulos e eu não sei nada a respeito deles por enquanto. Mas o fato de eles terem 2 lados congruentes e um ângulo entre esses lados congruentes, então isso é suficientemente para eu garantir que eles são congruentes, tá? Então, esse caso aqui, ó, lado, ângulo e lado, ou seja, ele precisa ter 2 lados e um ângulo, mas não é de qualquer jeito. O ângulo tem que estar entre esses 2 lados. Então, se o ângulo é entre esses 2 lados que são congruentes, né, entre si, então eu garanto que os triângulos são congruentes, tá? Então, esse triângulo aqui, ó, ABC, vai ser congruente a EFG, tá? A gente coloca esses símbolos aqui também de congruência, ou pode colocar assim também, ó, triângulo ABC é igual ao triângulo EFG. São várias, depende dos livros, eles colocam as notações. Ou simplesmente só essa daqui, como a gente acabou de colocar, e que esse livro também coloca. Tá? Então, quer dizer que os 2 triângulos são congruentes. 2 triângulos são congruentes, 2 triângulos são congruentes. Tá? Agora, quando eu garanto, só pelo fato de ele ter 2 lados e um ângulo correspondente entre esses lados, congruentes entre si, então, eles serão congruentes também entre si, os 2 triângulos. Aí, como consequência, pessoal, quando eu digo que 2 triângulos são congruentes, como consequência, aparecem todas as outras informações que estavam omitidas, ó. Como consequência,
Quais são as outras informações que não foi dada, mas agora eu posso garantir? As outras que estão aqui, tá? E que não está aqui na hipótese. Por exemplo, o B vai ser igual a F, tá, ó. Esse ângulo que está oposto a esse ladinho aqui de 2 traços, o ângulo oposto a esse lado de 2 traços é o vértice B. O ângulo oposto a esse ladinho aqui de 2 traços é o vértice F. Então, eu já sei que eles são congruentes, então eu garanto que B vai ser igual a F. O que mais? Que o C vai ser congruente a G. O que mais? Ele já falou desses 2 lados aqui que são correspondentes. Só faltou esse lado aqui, ó, a base. A base de um vai ser igual à base do outro. Então, o fato de eles serem congruentes, essas outras consequências que faltavam, aí completou as 6, né, no total. Os 3 lados e os 3 ângulos. Aí não usou A igual a E? Ele já tinha dado, bom, porque já tá, faz parte aqui, o A igual a E já está aqui. Tá certo, professora. Tá na questão. É, já é da hipótese, assim como esses outros lados são da hipótese. Ele colocou 2 lados, né? E um ângulo. Então, faltou o quê? Os outros 2 ângulos e um lado. É consequência, né? O fato de eles serem congruentes, as outras coisas é consequência imediata. Então, essas outras coisas também vão acontecer, tá? Então, axioma, na verdade, ele só diz essa informação aqui. É engraçado que ele chama de axioma, porque em alguns livros a gente até prova também, tá? Isso daqui. Mas vamos aqui obedecer. Ele está chamando esse aí primeiro de axioma, até porque, para a gente provar os próximos casos, a gente vai precisar de algum argumento, e aí a gente tem que ter um para provar. Por isso que alguém tem que ser chamado de axioma, tá entendendo? Se não fosse esse daí ser chamado de axioma, teria que ser um outro caso de congruência. Mas alguém tem que ser chamado aí de axioma, aí a gente tem um primeiro caso. Pode perguntar. Para poder... Professora. As questões, diga. Esse triângulozinho que está em cima do B e do F, ele significa que é o ângulo? Esse triângulo que está em cima do B e do F... Ah, sim, é. Esse circunflexo, esse acento circunflexo. É só para se referir a ângulo, tá? Porque, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, A, na verdade, A é a mesma coisa de BAC, tá? Que é a mesma coisa também, ó, vindo de lá para cá, de C a B. Mas aí, para condensar, né, eu chamo só de A, esse acento circunflexo, tá bom? Então, aqui B, por exemplo, é a mesma coisa de, ó, o ângulo B é aqui do mesmo jeito. Quem é B? É o mesmo ABC, mas eu destaco o ângulo central, ó, que é a mesma coisa também, voltando, ó, CBA. Tá? Então, essas 3 são notações diferentes na escrita, mas é a mesma informação na essência. Todos aqui se referem ao único ângulo que é B. Mas convém, por exemplo, aqui, como não tem perigo, eu estou comparando essas 2 figuras, eu chamo simplesmente de A, mas vai ter momento que eu não vou poder chamar assim, ó, limpo e seco, só de B. Eu tenho que colocar essa notação aqui, depois vocês vão entender por quê. Ou essa que dá na mesma, tá? Vai ter momentos que eu não posso colocar apenas essa notaçãozinha, porque não é o suficiente de acordo com os desenhos, tá? Vocês vão entender depois. Mas, enfim, o axioma diz isso, né? Se eu tiver pelo menos das 6, se eu tiver 3 dessas informações, eu garanto que os triângulos são congruentes. Então, deixa eu fazer aqui a chamada, pessoal. Dia 24. Então, vamos lá. Alisson, tá aí? Poderia ser também, professora. Presente, professora. Poderia ser C igual, aí, por exemplo, ACB e BCA. O C, vamos lá. O C. Aqui, igual. Né? Isso. ACB. Poderia, não. Perdão. A.
Sim. Igual. É só isso aí que eu queria saber. Que é a mesma coisa também de BCA. Ou seja, aqui o ângulo central é C. Eu posso resumir para isso aqui. Tudo é a mesma coisa, é a mesma informação. Tá? Amanda, tá aí? Ana Beatriz. Ana Caroline. Ana Geórgia. Presente. Eu fiquei arrasada pela Ana Geórgia, assim, pela sua nota, Ana Geórgia. Não, não só por ela, tá? Pelos outros também. Bruno. Presente. Carlos Daniel Soares. Presente. Claudiana. Cleison. Eu. Presente. Cleide Newton. Presente. Daliane. Daniela. Presente. Eduardo. Presente. Elias. Presente. Eliseuma. Presente. Fabrícia. Presente. Franciele. Presente. Francisca Patrícia. Presente. Gabriela Souza. Presente. Gabriela Silva. Presente. Gabriel. Presente. Jerusa. Presente. Guilherme. Irislane. É o Guilherme que respondeu aí, gente? Professor, Léo está presente. a senhora chamou o nome da Daliane, só que o microfone dela deu problema, mas ela está presente. Ah, tá bom. E Islane está presente. Guilherme Léo está presente. Uhum. Jaelson. Presente. Jefferson. Presente. João José. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Kelly. Lázaro. Presente. Leidiane. Presente, professora. Levi. Presente. Lucas Silva. Presente. Luiz Gustavo. Maria Carlene. Presente. Maria Luciele. Presente, professora. Marileia. Presente, professora. Mirelle. Presente. Nicola. Presente, professora. Otávio. Presente. Pedro. Presente, professora. Raimundo Neto. E Stephanie. Stephanie presente. Ok, gente. Nós vamos ficar por aqui, tá? Vocês têm umas questõezinhas ainda, né? Que vão entregar aí na outra semana, até segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente já conclui esse capítulo aí, já vai ter outras questões. Mas a gente vai responder depois as dúvidas que vocês tiveram aí nos exercícios. A gente vai tirar aí da... A nossa prova tá para o dia 6 ou dia 8? Alguém lembra? Tá para o dia 8, que é uma sexta-feira. Tá. Depois a gente vê aí, dia 8, peraí. Acho que a gente vai ter que alterar, tá? Mas na próxima aula a gente fala, porque dia 8 é numa sexta-feira, então a gente vai fazer ela ou na segunda ou na quarta, tá bom? Professora, acho que a senhora colocou para o dia 11, professora. Foi, né? Então, acho que é isso mesmo. Dia 11, né? Ou dia 11 ou dia 4 de outubro. Tá? Mas Se não me engano, é Dia na 4 descrição do grupo, que feriado. até colocaram lá já.
Dia 4 é feriado aqui em Pix, professora. Ah, então vai ficar dia 11 mesmo. Tá? Então, pessoal, obrigada pela presença de vocês. Um bom final de semana. Aliás, você ainda tem aula hoje. Boa aula, bom final de semana, bom descanso. E até segunda, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, bom fim de semana. Boa noite, professora.